A partir de agora, busquemos Jesus como nosso Mestre e vamos pedir a Ele a presença amiga, como sempre em nossas vidas, para que a presença de Jesus nos inspire a uma caminhada mais feliz, a uma caminhada mais cheia de amor, a uma caminhada mais confiantes na providência divina. Vivamos com essa convicção, com essa certeza, e sem dúvida nenhuma seremos mais felizes. A certeza de que o Cristo está no leme da embarcação terrena, a certeza que a sua presença em nossas vidas é diária, nos faz termos mais ânimo e boa vontade para continuar. Não permitamos que o desânimo, que a descrença tome conta do nosso coração. Procuremos nos afastar de qualquer ideia que nos tire do caminho seguro, do caminho do Evangelho. Não nos percamos em pensamentos que não acrescentam, que não somam, que não ajudam. Que possamos não dar guarida em nossos corações a sentimentos menos felizes. Ao contrário, tenhamos paciência, tenhamos boa vontade, tenhamos compreensão para lidar uns com os outros, sem sermos afetados pelos melindres, pelas inquietações que nos fazem muitas vezes distanciarmos-nos do bem. O apelo da espiritualidade, como de hábito, é que se unam no mesmo ideal. Lembrem-se que não é uma pessoa, que não é o indivíduo X ou o indivíduo Y que realiza um evento desse porte. É o conjunto, é a união, é a somatória de todos os esforços, de todas as pessoas envolvidas. É o feixe de varas, expressão tão singela, mas que retrata tão bem a importância da união. O feixe de varas que não se quebra, o feixe de varas que não se rompe, justamente porque ali se encontram vários indivíduos formando esse feixe de varas. As pessoas são diferentes. A diferença é uma condição humana. Todos nós temos ideias, sentimentos, perspectivas diferentes. Não permitamos que as diferenças se tornem obstáculos para a nossa proximidade. A proximidade sob a tutela de Jesus é abraçar a diferença. É compreender cada um como cada um é aceitar o que cada um pode dar, ainda que o que ele possa oferecer não seja muita coisa. Até porque nós mesmos, de nós mesmos, também não oferecemos muito. E se cada um de nós não temos muito para oferecer, em termos de amor, em termos de conquistas espirituais, que possamos então estarmos unidos. E cada qual, com a sua pequenina luz, juntando-as, teremos uma luminosidade capaz de afugentar qualquer treva, qualquer espírito que esteja mal intencionado. Ninguém pode derrubar, fazer ruir aquela casa construída sobre a rocha, como asseverou Jesus. Que possamos todos nós, na individualidade ou na coletividade,
construir a nossa casa sobre a rocha da compreensão, do entendimento, do estudo, do autoconhecimento, do entendimento do mecanismo ou dos mecanismos que regem a vida, demonstrando nas horas mais difíceis a nossa sabedoria. A sabedoria para conduzirmos, a sabedoria para aplacarmos impulsos, a sabedoria para descobrirmos respostas para as possíveis perguntas. Basta, num evento como o que vocês vão vivenciar daqui a alguns dias, basta colocarem em prática tudo aquilo que vem assimilando na teoria. Basta o exercício na prática do que já conhecemos na cabeça. E tudo, absolutamente tudo, fluirá na paz do Cristo, com as lutas pertinentes ao empreendimento espiritual dessa natureza. Nós não consideramos as dificuldades como empecilhos. Sequer nós consideramos as dificuldades como obra do mal. Nós consideramos as dificuldades naturais, por ainda estarmos no mundo de provas e expiações. Consideramos as lutas, as labutas, os desafios e as provações devidamente compreensíveis, já que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E entre aqueles que são poucos, ainda existem as desistências, tornando os escolhidos ainda em menor número. Então, um motivo a mais para fortalecermos-nos diante daqueles que desistem, um motivo a mais para abraçarmos com mais fervor, com mais dedicação, para que então a luta seja vencida e saiamos do corpo merecedores dos aplausos de que se fazem merecer aqueles que souberam conduzir a própria existência. Fiquemos com a paz do Cristo, mas não nos iludamos. Essa expressão nos consola, mas a paz verdadeira deve ser construída. Estar com a paz do Cristo é um exercício diário, tijolo a tijolo, sobre o sol escaldante das provações terrenas, para que então esta casa seja erguida sobre a rocha e não venha a ruína. Que o Cristo nos abençoe. Muito bem. Nós vamos então continuarmos falando de obsessão. Na última quarta-feira nós fizemos um estudo explicando as várias faces da obsessão. E hoje, e provavelmente na sexta-feira, depois de amanhã, nós estaremos então respondendo às perguntas em relação à obsessão. Então teremos obsessão para todo mundo, teremos obsessão para todo gosto. Vocês vão sair daqui com bastante obsessão, não é? Já estamos vindo obsediados da última quarta-feira. Continuaremos obsediados hoje e seremos obsediados na próxima sexta-feira, né? Ninguém depois vai poder dizer que não sabe nada sobre obsessão, tá certo? Então vamos aqui às perguntas que eu fui colhendo, né, dos muitos estudos, muitos seminários que eu fiz a respeito. Algumas são bastante simples, mas nós vamos explicar todas, tá? Nós não vamos pular nenhuma, porque a gente não pode esquecer que muita gente nos acompanha pela internet, nos acompanha pelo canal, e há algumas pessoas nos acompanhando que não são espíritas, que gostam de nos acompanhar. Então, vale a pena a gente explicar todas as questões, tá certo? Vamos lá para a primeira. O exercício da mediunidade pode, de alguma forma, facilitar um processo obsessivo? Sim, sem dúvida, claro que sim. Não a mediunidade em si, mas a falta de critérios, a ausência de coerência, de responsabilidade,
a ausência de estudos, quando o médium ele não trabalha pautado naquilo que se deve ser feito, e quando eu digo aquilo que se deve ser feito, eu estou me referindo às bases, eu estou me referindo a Kardec, ele começa a correr determinados riscos. Então, sim, não é a mediunidade em si que vai facilitar o processo obsessivo, mas como o médium conduz a sua mediunidade. Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, eu gosto de ser médium, eu gosto de trabalhar com os espíritos, mas eu acho muito chato ter que ir no centro, ter que ter disciplina, aguentar gente chata, aguentar melindre. Eu quero trabalhar, mas não sou obrigado a ficar aguentando o povo que é tudo doido, não. Vou trabalhar na minha casa. Vou erguer um quartinho lá, vou colocar uma placa lá, orientação espiritual, e vou trabalhar lá. Tudo bem, é uma escolha, só que é uma escolha arriscada. É uma escolha que a partir daí, sem uma proteção da própria estrutura da casa espírita, você se expõe a riscos e dali pode ou não, pode surgir um processo obsessivo. Como, por exemplo, eu ser médium, trabalhar com mediunidade, mas não cuidar da minha reforma íntima. Isso me expõe também a riscos. Eu querer ser médium, mas não gostar de estudar, não gostar de ler, não gostar de assistir live, sequer frequentar os estudos. Isso me expõe a riscos. Então, assim, a mediunidade sendo feita, trabalhada e exercitada sem os devidos critérios, sem as devidas bases, pode nos trazer, sim, problemas obsessivos para qualquer um de nós. Segunda pergunta: como explicar que pessoas boas, verdadeiras, possam cair em processos obsessivos? Tem uma frase de Lacan, psicanalista francês, que ele diz assim: nós até podemos dizer a verdade, mas nós não conseguimos dizer toda a verdade. E nós não conseguimos dizer toda a verdade porque nenhum de nós se conhece numa profundidade suficiente para dizer toda a verdade. Isso significa, numa linha psicanalítica, que todos nós, considerando o inconsciente, somos pessoas que conhecemos-nos muito pouco. Por exemplo, quando nós falamos das ilusões, existem muitas ilusões na vida. Por exemplo, a previsibilidade. Você prever as coisas que vão acontecer é uma grande ilusão. Porque você não pode prever o que vai acontecer. Na hora H, alguma coisa pode mudar e tudo aquilo que você previu não acontece. O controle é uma outra ilusão. Nós achamos que controlamos, mas nós não controlamos coisa alguma. Uma série de acontecimentos da nossa vida vão surgindo à nossa revelia. Você tem planos para ter uma semana na praia, você compra o bronzeador, você compra a passagem de avião, você pesquisa e lá está escrito que vai fazer sol a semana inteira, não tem risco de chover e está tudo certo, até você escorregar numa casca de banana, fraturar a perna e ficar 15 dias internado. Foi a viagem embora, foi as passagens embora, a praia embora. Então a previsibilidade, o controle são ilusões. E uma outra coisa que é ilusão é a nossa identidade. Essa identidade de Facebook, de rede social, essa identidade que nós mostramos para os outros, também é uma ilusão. Nós não somos isso que nós parecemos ser. Nós não somos esses rostos bonitinhos que quando chegam no centro, com muita calma, com muita delicadeza, boa noite, me dá um abraço, pois não, me dá um beijo, é claro que sim. Nós não somos isso, né? Nós não somos isso. Existem assim alguns monstros dentro de nós que vez ou outra vem para fora, todos nós. Então vamos lá, vamos voltar à questão. Quando você diz assim, a pergunta é essa: como é que pessoas verdadeiras, pessoas boas, podem cair na armadilha da obsessão? Tá, e como é que você sabe
que essas pessoas são tão verdadeiras? Como é que você tem certeza que essas pessoas são tão boas? Nem nós temos a certeza da nossa bondade, ou não? Não tem coisa que você faz e depois que você faz, você diz assim: nossa, como é que eu fui fazer isso? Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Nossa, a hora que eu vi, eu já tinha feito. Isso prova que você não conhece nem a você. E isso levou Lacan a dizer: nós podemos até dizer a verdade, mas não toda a verdade, porque não temos posse da verdade sobre nós. Eu vejo o que eu olho. Eu posso olhar para a Júlia, que está aqui na minha frente, e dizer assim: puxa, a Júlia é uma jovem dedicada ao centro. Acertei. Puxa, a Júlia é uma jovem disciplinada, porque ela nunca atrasa, está sempre ali. Acertei. Nossa, a Júlia tem boa vontade, porque eu pedi um negócio para ela, foi lá e fez. Acertei. Agora, eu não tenho como saber os conflitos que a Júlia carrega dentro dela. Eu não tenho como saber, talvez nem ela saiba, das mágoas que ela tem guardada, que ela ainda nem teve acesso. Ela não sabe, e muito menos eu sei, em que momento o copo dela pode transbordar e essa Júlia boazinha, educada, pode se transformar numa pessoa irreconhecível. Porque todos nós, eu vou repetir, carregamos os nossos monstros. E quem diz que não carrega monstro dentro de si, está pior ainda, porque não se conhece. Quem diz assim: eu não tenho capacidade de sentir raiva de ninguém, está pior do que quem sente raiva e admite. Porque quem sente raiva e admite já tem consciência da raiva que sente. Quem diz que não sente é porque sequer tem consciência do que é capaz de sentir. Desta forma, pessoas realmente boas, realmente verdadeiras, não caem nas armadilhas obsessivas. Então, aquele indivíduo que caiu não significa, e olha que coisa interessante, não significa que ele não é bom. Significa que ele tem uma falha comportamental, tem uma falha estrutural na sua psique, que deu uma abertura tão grande para os espíritos que eles acabaram atuando e o dominando. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm dependência química, que são pessoas muito boas, que são pessoas do bem, mas têm essa doença, a dependência química. E às vezes essa doença, porque toda dependência é uma doença, abre brechas para influenciações que a pessoa não vai conseguir se livrar. E influenciações que podem levar sim a pessoa para uma obsessão. E às vezes uma obsessão até mais difícil de lidar, que é aquela obsessão que nós já explicamos, que é a obsessão amigável, que é quando a pessoa que sofre o assédio do espírito se compraz naquilo que está fazendo. Que é o caso das drogas, que é o caso da bebida alcoólica. Então há ali, entre aspas, uma amizade entre obsessor e obsediado, entre algoz e vítima. E isso dificulta muito o tratamento da obsessão. Então é preciso tomarmos esses cuidados. Mesmo as pessoas do bem podem sofrer o assédio e sofrerão, e podem de repente tropeçar por causa de uma fraqueza. Por isso que Jesus nos alertou que nós não deveríamos julgar ninguém. Porque já que não existe perfeição, já que todos nós somos mancos no que diz sentido às virtudes, ou seja, eu posso ter muita qualidade por um lado, mas ter alguns defeitos que me comprometem a existência. Só que isso não me faz uma pessoa má. Isso não me faz uma pessoa ruim. Só que tem um aspecto da minha vida que eu não consigo dar conta. Tem um aspecto da minha vida que eu não consigo fazer direito. Eu estou sempre errando ali, eu estou sempre tropeçando ali. E isso pode me levar a um processo obsessivo. Então, para a gente afirmar isso, a gente teria que conhecer em profundidade as pessoas. Como nós não conhecemos em profundidade as pessoas, não dá para dizer que essa pessoa é verdadeira, é boa, num nível que não vai ser afetada. Próxima pergunta. Eu já contei isso aqui, mas eu peço licença para contar de novo. Apenas para nos alertar o quanto que os espíritos inimigos do Cristo têm uma capacidade enorme de tentar nos prejudicar. Um amigo me contou que ele foi para uma determinada cidade fazer uma palestra
seria um seminário à tarde. Ele chegou na hora do almoço, foi para o quarto do hotel descansar, para aguardar até mais tarde ir para o evento. Quando ele começou a descansar, entrou o espírito no quarto e conversou com ele. E disse: olha, me disseram que o senhor poderia me ajudar, eu estou perdido, eu não estou bem, será que o senhor pode me orientar? Ah, pois não, posso. Ele orientou o espírito, que foi embora. 2 minutos depois entrou um segundo espírito. Ah, eu estou precisando de ajuda, de orientação, será que o senhor podia me orientar? Pois não. Orientou e foi embora. Entrou um terceiro, entrou um quarto. No quinto espírito, ele disse: sim, mas tem alguma coisa de errado. Ele saiu do corpo, ele se desdobrou, saiu do corpo, volitou para fora do quarto do hotel, e ele olhou que em cima do hotel, na parte espiritual, havia um outdoor com os letreiros assim: se você é um espírito perdido, ali naquele quarto, com uma flecha indicando, procure esse médium, ele vai lhe ajudar. Então todo espírito que passava via a placa e ia para lá. Todo espírito que passava via a placa e ia para lá. E era uma armadilha das trevas para que ele se desgastasse, para que ele se cansasse, para que ele não se preparasse para mais tarde fazer o trabalho. E quando ele perguntou ao seu benfeitor espiritual, e eu também faria essa pergunta, é claro, ele perguntou: mas por que vocês deixaram? Vocês viram que os espíritos estavam fazendo essa armadilha, colocando essa placa, por que vocês não fizeram nada? E o benfeitor disse assim: para fazer um teste para ver como é que estava a sua capacidade de percepção. A gente queria ver se você ia ou não ia cair nessa armadilha, então a gente deixou. Certo? Então, a gente tem que prestar atenção. Próxima pergunta. Como saber se um trabalho espiritual está sendo manipulado ou comandado pelas trevas? Bom, a gente poderia aí colocar vários critérios. Vamos nos principais, para não nos alongarmos demais. Primeiro critério, vocês entenderam a pergunta. Eu estou num trabalho espiritual, sei lá, de atendimento, seja o que for, estou num trabalho espiritual. Nós falamos na quarta-feira que é possível acontecer obsessões coletivas. Obsessão coletiva é aquela influência espiritual de um ou mais espíritos numa coletividade, numa família, num grupo religioso. Às vezes você tem um grupo religioso e ele está tomado ali pelas trevas, essa é a palavra, e as trevas estão conduzindo aquele grupo. Aí a pergunta é com base nisso, tá? E como é que a gente vai saber, se a gente está num grupo, como é que a gente vai saber se esse grupo está sendo comandado por espíritos inferiores? Bom, primeiro critério, os resultados. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então, o que se observa? Os frutos que aquele trabalho está produzindo. Quando alguém questiona, por exemplo, o trabalho do Dr. Klaus, porque como é um trabalho de marca, é um trabalho de cirurgia espiritual, algumas pessoas, e elas têm um direito, alguns grupos, algumas federações, consideram um trabalho assim que não deveria ser feito na casa espírita. E quando levantam o questionamento, mas será que esse trabalho desse espírito é sério? Bom, aí nós temos critérios muito claros. Vamos pensar, um trabalho que não é sério, que estivesse sob a influência espiritual negativa, não duraria 18 anos. Vocês concordam? Não durariam 18 anos. E mais, não duraria 18 anos com uma frequência em média de 250 pessoas procurando o atendimento. Porque se as pessoas não estivessem sendo beneficiadas e saindo melhor, ainda que o atendimento seja de graça, elas não voltariam. Vocês concordam? Então pronto, isso bastou. Isso por si só responde àquele que faz o questionamento se o trabalho é sério ou não. Ele não sobreviveria por tantos anos assim se não fosse um trabalho sério. Então esse é o primeiro critério. Eu observo o resultado do trabalho em si. Segundo critério que eu posso usar, a observação. Eu vou observar.
Nós somos pessoas, pelo menos nós partimos desse pressuposto. Nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas que, uns mais, outros menos, mas conhecemos a doutrina espírita. Nós somos pessoas que já fomos em outros centros. Nós somos pessoas que assistimos palestras de vários oradores diferentes. E então eu tenho como fazer uma avaliação. Então eu vou observar, que é o segundo critério. E eu vou constatar, poxa, isso aqui não está correto, não. Isso aqui não está certo, não. Isso aqui tem alguma coisa de errado. Que aí a gente puxa o terceiro critério, que são as bases, que é Kardec. Só que para que eu possa avaliar, olha como que isso é complexo. Para que eu possa avaliar que um trabalho não está numa boa direção, eu preciso observar se as bases de Kardec estão sendo respeitadas. Mas para que eu possa observar se as bases de Kardec estão sendo respeitadas, eu preciso conhecer Kardec. Eu preciso estudar Kardec. Eu preciso ler o Pentateuco. Eu preciso saber de mediunidade, saber de obsessão, ler o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita. Aí é um problema, porque você tem pessoas que avaliam o trabalho, que julgam o trabalho, que chegam a dizer que aquele trabalho não está em sintonia com Kardec, mas elas não conhecem Kardec em profundidade. Então aí nós temos um problema. Tem uma coisa chamada embasamento. Eu que estou falando em nome da doutrina, eu preciso dar embasamento do que eu estou falando. O que é dar embasamento? É citar a fonte. Isso aqui está em Kardec, isso aqui está em André Luiz, isso aqui está lá em Dona Ivone do Amaral Pereira, isso aqui está em Livro dos Espíritos. E a pessoa que vai questionar, que vai discordar, e ela pode discordar, ela também tem que ter um embasamento. Olha, eu discordo porque Kardec, em tal lugar, não diz isso aí que você está dizendo, ele diz outra coisa. Certo? Então, olha a importância do conhecimento. E agora eu estou falando do conhecimento da doutrina espírita. Eu estou falando do conhecimento das bases. Se eu não conheço, ainda que eu observe, eu não vou saber avaliar. E essa questão, até eu falei sobre isso lá em Aracaju, as divergências mediúnicas, um dos nossos temas foi as divergências mediúnicas. E é um tema muito espinhoso de você abordar, para não ferir, né? Suscetibilidades, as pessoas assim se ferem muito fácil, né? E a gente fez uma abordagem colocando a naturalidade das possibilidades. O que é naturalidade das possibilidades? Então vamos pensar assim, uma coisa bem simples. Nós vamos participar de uma sessão mediúnica, em que médiuns vão dar passividade a espíritos sofredores, doentes, obsessores, que vão se comunicar. Perfeito. Até aí tudo bem. Aí vem a pergunta. Isso deve ser feito com os médiuns sentados numa cadeira, ao derredor de uma mesa, ou isso deve ser feito sem a mesa? E aí você tem muitas vezes discussões intermináveis a esse respeito, o que acaba sendo uma grande bobagem, porque, veja só, para você responder essa pergunta, você precisa saber que tipo de atendimento que vai ser prestado. Se você vai prestar um atendimento a espíritos doentes, perdidos, que não sabem que desencarnaram, ou seja, aquela coisa mais rotineira, aquelas comunicações mais comuns, melhor que você tenha uma mesa, que você tenha cadeiras, o médico fica mais confortável para sentar, para apoiar os braços, está tudo certo. Se você vai fazer um atendimento a espíritos mais complicados, a espíritos mais revoltados, a espíritos numa condição perispiritual bem comprometida, melhor que não se tenha a mesa, porque a mesa vai atrapalhar. Certo? É assim que a gente olha. Vamos voltar ao trabalho do Klaus. Mas o que é melhor? Tomar um passe ou passar por um tratamento espiritual? Por exemplo, de cirurgia espiritual. Os dois são importantes. Os dois são válidos. Agora, se você tem a possibilidade de estar numa casa onde há esse tipo de tratamento, ótimo. Mas a casa que eu vou não tem esse tipo de tratamento. Você toma o passe, tem o mesmo valor.
tem o mesmo valor, mas talvez não consiga resolver alguns problemas. Aí nós vamos para aquela outra questão que nós já discutimos aqui. Aguinaldo, você está querendo dizer então que existe centros melhores do que o outro? Assim, eu posso dizer que o centro X é melhor que o centro Y, ou que o centro Y é melhor que o centro A? Não. Mas eu posso dizer que existem grupos mais bem preparados e outros não. Vamos imaginar que você está sendo vítima de uma obsessão complexa, que nós também explicamos o que é quarta-feira passada. A obsessão complexa, ela é executada por espíritos capacitados, psicólogos desencarnados que servem ao mal, cientistas, inclusive experientes na área de confeccionar aparelhos parasitas e tudo mais. Muito bem, você tem uma obsessão complexa. Se você não pedir socorro num grupo devidamente preparado, que conhece o assunto, que sabe como proceder, sabe como fazer, provavelmente você não vai conseguir resolver o problema. Porque aí você precisa de ter determinados recursos, desdobrar o médium, ou desdobrar o paciente, ou ir buscar alguma coisa no astral, habilidades, por exemplo, para identificar o que está ali implantado. Se o grupo não tem esse preparo, o grupo vai fazer o melhor possível, mas não vai atingir o objetivo. Então a gente tem que olhar com este ângulo. Não é melhor, é mais bem preparado. São coisas diferentes, tá certo? E aí a gente vai conduzindo a situação. Próxima pergunta. Há lugares em que há maior quantidade, maior presença de espíritos inferiores? Sim, claro. A gente sabe que há lugares que são mais frequentados por espíritos inferiores. Olha, e nem é nos salões de manicure onde a fofoca corre solta. Vou livrar a cara de vocês, né? Mas existem lugares em que, digamos assim, os espíritos ficam mais frequentemente. E que lugares são esses? Bom, depende do que se faz nesse lugar e da característica do espírito. Você pega a festa de carnaval. Festa de carnaval. Bom, é a cultura do Brasil, é uma festa antiga, é uma diversão, tem fantasias. Até aí está tudo certo. Nenhum comprometimento. Mas aí quando você tem a festa de carnaval, e na festa de carnaval você tem a bebida alcoólica, você tem a droga, você tem o sexo acontecendo ali na avenida, pulando samba e o pessoal fazendo sexo. Quando você tem estas orgias, com o pretexto de pular o carnaval, aí é óbvio que você vai ter a presença de muitos espíritos que vão vir tudo lá do Vale do Sexo e ficar aqui os 4 dias de carnaval, aqui pulando carnaval com todo mundo. Mas o que mais tem é isso. A gente respeita qualquer hábito, mas não vamos imaginar que num bar, onde tem um monte de gente bebendo e falando besteira, que ali tenha bom espírito. Não vamos imaginar que se você ficar 2 horas no bar, você vai trazer para casa boa companhia. Não dá para você imaginar isso, né? Por quê? Por motivos óbvios, né? Não precisa nem de eu explicar isso, né? Assim também como a nossa casa. Porque eu posso, na minha casa, no meu lar, que deveria ser um local protegido, a depender do que acontece ali ser também uma porta aberta para os espíritos inferiores. Tudo vai depender do que acontece ali, da vibração, dos pensamentos, das atitudes. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Mudou-se, muda tudo. Ah, mas e se eu comprar uma casa que é mal assombrada? Como é que eu faço para me livrar da assombração? Planta umas árvores. Se a casa é mal assombrada, você planta a árvore, ela fica bem assombrada, com bastante sombra, e você resolve o seu problema, não é assim? Pelo menos essa ideia é mais fácil. Ou você vai fazendo evangelho no lar, você vai ali orando, naturalmente o espírito que está ali, não gostando daquele ambiente, ele vai se afastar.
Porque os espíritos inferiores não permanecem nos ambientes que eles não gostam do que é feito ali. Eles vão se retirar, eles vão se afastar, isso é natural, eles não vão encontrar espaço para permanecerem ali. Então você vai cultuando o Evangelho sistematicamente, fazendo o Evangelho no lar, e aqueles possíveis espíritos que estão ali perturbando, assombrando, vão embora, porque não há mais interesse em ficar ali. Simples assim, simples assim. Nós não podemos esquecer, porque tudo é uma questão interpretativa. Quando se diz que a mediunidade é gratuita, se diz que para o atendimento espiritual não se pode cobrar, certo? Certo? Embora eu tenha ficado sabendo que uma ou outra médium, uma ou outra doutrinadora está dando suporte espiritual a troco de cappuccino e pão com manteiga. Eu não vou dizer quem é, porque essas pessoas estão presentes, é desagradável, mas eu quero dizer que isso é cobrar a mediunidade, tá? Eu quero assim dar uma dica para essas pessoas. Tudo bem que eu comi também o pão e bebi o cappuccino, mas eu estava ali assim por acaso, né? Eu não fui lá com essa intenção. Brincadeiras à parte, eu estou querendo dizer que é muito ruim a relação do espírita com o dinheiro. É uma coisa muito complicada isso. Eu fico assim, sinceramente, chateado quando a gente vê aquelas declarações assim, ó, não, porque o evento espírita não pode ter nenhum tipo de cobrança, porque é um absurdo, tem que ser tudo gratuito. Que legal, né? Se a gente um dia pudesse fazer um IMPAMED gratuito. Já pensaram? A gente diz assim, olha, quem quiser fazer as inscrições no IMPAMED, este ano não vai ter taxa de inscrição, é gratuito. Que maravilha! Aí só vai ficar para a gente saber quem vai pagar as passagens do orador, quem vai pagar o aluguel do salão, quem vai pagar a comida, quem vai pagar as camisetas, quem vai pagar tudo que se paga com o evento. Eu também sou a favor dos eventos gratuitos. Eu também acho que é por aí o caminho. Mas quando você não tem uma estrutura econômica, financeira, para bancar um evento, eu, por exemplo, vou em eventos extraordinários, maravilhosos, em que a entrada é gratuita. Por quê? Porque a casa ela tem uma estrutura econômica, financeira, que ela faz o evento gratuitamente. Então, eu penso assim, entre não fazer nada e fazer alguma coisa com a ajuda de uma inscrição, é preferível fazer alguma coisa com a ajuda de uma inscrição, como nós fazemos no IMPAMED. Só que aí você vê uma dificuldade que eu não estou dizendo, eu não estou aqui me referindo, e aí sim, eu acho que não é legal, os grandes eventos em que a inscrição é R$1.000, em que a inscrição é R$1.500, em você paga 1.000 para sentar no fundo e 1.500 para sentar perto do orador. Um dia eu me senti um verdadeiro popstar, porque eu perguntei assim para a pessoa, por que a inscrição, uma é mais cara, outra é mais barata? Ela disse, não, aquela mais cara dá o direito ao participante de tomar café com o orador. Eu disse, tá vendo? Vai menosprezar, vai, entendeu? Assim, eu não estou me referindo a esses exageros, tá? Eu estou me referindo, que nem nós aqui, né? Só Deus sabe, Deus e nós, só nós e Deus sabemos o sacrifício que é para realizar um IMPAMED. Falta interesse da maioria das pessoas, falta dinheiro, nós não temos o espaço físico, tem que alugar um salão, tem que fazer uma mudança, né? Levar tudo que tem aqui para lá, depois trazer tudo para cá de novo. A gente começa a trabalhar no IMPAMED um ano antes do IMPAMED acontecer. Só nós sabemos o trabalho que dá. Para chegar alguém criticar e dizer assim, não, mas esse evento aí não deve ser do bem não, tem uma taxa de inscrição. Eu vou dizer uma coisa a vocês, já que eu estou nesse assunto, bem rapidinho. E esse desafio eu faço, e eu vou fazer de público, está aqui gravando, vai para o canal. O IMPAMED tem 4 refeições. 4, certo? Certo. Se a pessoa conseguir, em qualquer lugar que ela quiser, né? Se é qualquer lugar bom, né? Que tenha boa comida.
né? A pessoa vai comer uma coxinha, né? Vou comer uma coxinha barata, vai no Cop 30. É tudo baratinho lá as coxinhas. R$ 45. Uma boa comida, uma boa comida. Se você conseguir fazer 4 refeições boas pelo valor que você paga na inscrição do IMPAMED, você pode entrar de graça. Eu desafio qualquer pessoa a fazer 4 refeições que dê o valor do IMPAMED, você entra de graça. Isso quer dizer o quê? Que o evento é gratuito. A taxa da inscrição é simplesmente pelas refeições, e são boas, e são muito boas, deliciosas, que nós temos no IMPAMED. Então não é um evento cobrado. Sabe o que é o evento cobrado? É assim, a inscrição é R$ 800, não tem nada, tem só chá de erva cidreira. Você tem que sair para almoçar e pagar, você tem que sair para tomar o lanche e pagar, aí é um evento cobrado, certo? Só para a gente fazer essas diferenciações, que às vezes tem umas discussões bobagem. Próximo. Existem seres voltados ao mal que reencarnam com o objetivo de fazer o mal? Óbvio que sim. Ou nós vamos achar que todas as reencarnações são programadas pelo bem? Os espíritos vinculados ao mal também conhecem o processo de reencarnação. E sim, muitos espíritos reencarnam com esse objetivo. Com esse objetivo de fazer o mal. Por quê? Porque estão distantes da luz e tudo mais, toda aquela coisa toda. Aguinaldo, mas Deus sabe disso? Ué, eu acho que se alguém avisou Deus, ele sabe, né? É óbvio que ele sabe. Se Deus é onipresente, é evidente que ele sabe. E por que ele deixa? Mas aí é o mesmo mecanismo que nós já conhecemos. Porque há uma respeitabilidade ao livre-arbítrio das pessoas. As pessoas são livres para fazer o que querem. E aí aquela história, o nosso livre-arbítrio é extremamente limitado. A manipulação que a gente sofre, eu estava falando disso na live de domingo. A live de domingo. O quanto a gente se perde conosco mesmo. Imagina enfrentando um obsessor. Aí eu citei esse exemplo, peço licença para repetir. Tem gente que não bebe Coca-Cola porque gosta de Coca-Cola. Bebe Coca-Cola por quê? Porque teve lá um gênio do marketing que associou a Coca-Cola a quê? A família. Basta lembrar a propaganda da Coca-Cola no final do ano, você lembra? Então, o caminhão da Coca-Cola, o Papai Noel, não é assim? Então a Coca-Cola é associada, almoço em família, Coca-Cola. Então essa ideia, essa manipulação, faz um monte de gente beber Coca-Cola sem nem gostar. É igual cerveja. A cerveja é associada a quê? A descanso, aquele calor, churrasquinho, a cerveja, abrir a tampinha, né, faz aquele barulhinho, né, sai para quem gosta, né, sai aquela espuma, né, aquela coisa toda, associada a mulheres bonitas. Tinha uma mulher que fazia propaganda da cerveja, ela fez bastante tempo, da Skol, acho que era, né, aquela mulher bonita, não era da Skol? É da Skol, né, associação. Eu me lembro, naquela época podia, e quando eu era criança, eu ia no bar buscar cigarro para o meu pai. Ele fumava cigarro Arizona e cigarro Marlboro. Lembram desses 2 cigarros? E vocês lembram das propagandas de cigarro? Como é que era? Hoje não pode mais. Cowboy, de chapéu, cigarro aqui, jogando laço e tal. Isso é marketing de manipulação. A gente vai associando, vai ligando uma coisa com a outra, e às vezes você está fazendo uma coisa e você nem gosta daquilo. Agora veja só. Se a gente perde para a Coca-Cola, que dirá para o obsessor? Vocês concordam? Que a gente está feio no pedaço? Que a gente vai ter que melhorar muito para dar conta do negócio? Que nem da Coca-Cola a gente dá conta. Não estou nem falando da cerveja, estou falando só da Coca-Cola. Então, é claro que podem ter espíritos que reencarnam, sim, para fazerem o mal. Pode mudar no meio do caminho? Podem se arrepender? Podem se arrepender, né? Graças a Deus que se arrependam. Mas podem não se arrepender e levar uma encarnação dessa natureza. Próxima pergunta. Quando nós encontramos crianças difíceis, birrentas,
com mau comportamento, etc, etc. Problemáticas, pode ser um problema de obsessão? Bom, essa pergunta dá uma palestra só para responder essa pergunta. A gente precisa lembrar, para quase tudo na vida, que existem as variáveis. Eu não posso dizer que toda criança complicada, birrenta, brava, mal educada, está assim por um processo obsessivo. Seria um engano a gente dizer isso. Como também eu não posso dizer, e hoje até eu conversava com uma pessoa e eu dizia assim, olha, algumas crianças que choram muito quando pequenas, que não querem dormir, que choram, são espíritos que tiveram uma reencarnação compulsória. Você vai reencarnar, não vou. Você vai, não vou. Você vai, eu não vou. Você vai e pronto. E aí o livre-arbítrio é tolhido e por um período, e aquele espírito é obrigado a voltar. Então você pode ter uma criança complicadíssima para lidar, porque era um espírito que não queria reencarnar. Você pode ter uma criança complicada, porque ela, de certa forma, reconhece a energia naquele ambiente. De repente o pai foi inimigo da outra encarnação, a mãe foi inimiga da outra encarnação, e a criança, reconhecendo o ambiente, ela é uma criança mais problemática, com medo de estar ali. Pode ser uma criança que os pais não dão educação, certo? Porque tem isso também. Vamos dar todas as possíveis respostas, não é assim? Tem criança hoje em dia que faz o que quer. O controle da televisão fica na mão da criança. Aí você tem um pequeno reizinho dentro de casa, de 5 anos de idade, que decide o que vai ver na televisão. Então tem isso. Então você tem uma série de possibilidades para responder essa pergunta. Pode ser um quadro obsessivo? Pode. Há casos que você tem ali uma influência espiritual, mas é o que eu estou dizendo. Pode ser uma rebeldia do próprio espírito, pode ser a energia da casa, pode ser a criança que é terrível mesmo, pode ser uma falta de disciplina dos pais, pode ser uma série de coisas. Aí eu vou lembrar, isso é para os pais, uma frase que é atribuída a Napoleão Bonaparte, mas eu não tenho certeza se a frase realmente é dele. Eu não pude comprovar que é, mas tudo bem, se não for, é de alguém. Que perguntaram assim a ele, com quantos anos nós deveríamos começar a educar nossos filhos? E ele respondeu, 20 anos antes deles nascerem. Certo? O que ele estava querendo dizer? Primeiro você se educa, para depois educar seu filho. É isso que ele está dizendo. Porque ninguém pode educar bem se não é bem educado. E não é só bem educado do comportamento convencional. É educado moralmente, eticamente, esse tipo de coisa. Vocês entenderam como é que funciona? É assim, certo? É muito difícil, por exemplo, você encontrar uma criança que goste de ir no centro se os próprios pais não gostam. Se os próprios pais sempre arrumam problemas para faltar. Então a criança não pega gosto pela coisa. Por isso que Napoleão Bonaparte diz, 20 anos antes dela nascer. Próxima. O que acontece com uma pessoa que desencarna dentro de um processo obsessivo? Bom, se ela não tiver méritos, ela continua sob a tutela dos obsessores. Não é de hoje que a gente sabe, nas sessões mediúnicas acontece muito isso. Do médium dar passividade a espíritos, do espírito dizer, eu estava preso, me prenderam naquela caverna, eles estavam me vigiando, porque o guarda não deixava eu sair, eu estou preso. A gente vê muito isso. Mas por que esses espíritos estão presos? São espíritos que estavam num processo obsessivo quando encarnados, ao desencarnarem não sintonizaram com o bem e acabaram indo para esses lugares. Agora eu queria dizer uma coisa importante. Uma quantidade muito grande de espíritos permanecem no umbral, de certa forma, porque querem. Por conta, por exemplo, de culpas, de ausência de auto-perdão. Então vamos lá. Eu sou um espírito, desencarnei. Estou mais ou menos, estou meio cá, meio lá. Tem uma possibilidade de eu ir para o nosso lar no hospital. Vai dar certo. Mas aí eu começo assim, nossa, que encarnação terrível.
Que horrível que eu fui, que monstro que eu fui, eu não valho nada, nossa, eu tenho que sofrer, meu Deus, eu vou baixando o padrão. Para onde é que eu vou? Umbral. E eu vou ficar lá. Por quê? Porque eu entrei nesse circuito vicioso de me achar a pior das criaturas e por conta disso não tem como os benfeitores me socorrer. Certo? A última pergunta de hoje. E realmente a gente vai terminar na próxima sexta, porque ainda está faltando só 18. Nós quase terminamos hoje, faz só 18, pouquinho, por um triz que eu não termino. Ah não, essa aqui é simples, tá? Vamos fazer essa aqui é simples. Qual a diferença de contaminação e autocontaminação? Bom, toda contaminação não deixa de ser uma autocontaminação. Contaminação energética é quando você captura, quando você entra no padrão negativo de uma outra pessoa, de um outro lugar. Você vai no cemitério, você vai num velório, você não está bem, e ali você sintoniza com algum espírito que está ali e traz para a tua casa. Ou não espírito, você sintoniza com a energia e você carrega aquela energia. Você pegou de um outro lugar e trouxe para você. A autocontaminação é quando tudo parte de você. Aquele exemplo que eu dei na outra quarta-feira. Você levanta cedo, já levantou meio mal-humorado porque perdeu a hora. Você tinha que acordar às 6, acordou às 7. Aí na pressa de levantar, você bate o dedinho, o minguinho do pé no pé da cama. Assim, aquela batidinha leve que ele entorta para trás 360 graus. Que quase não dói isso. Claro que aí você, como bom espírita que você já vai largar um palavrão. Certo? E depois vai escovar o dente falando outros palavrões, né? Numa irritação tremenda. Pronto. Você já gerou à sua volta uma energia ruim. Isso é autocontaminação. Eu não peguei de nada, eu não peguei de ninguém. Eu produzi. E aí, se você não conseguir sair dessa faixa, se você não conseguir sair dessa frequência, essa própria energia ruim vai gerando outra energia ruim, vai gerando outra energia ruim, e você pode apostar assim, vai ser aquele dia, não tem aquele dia que tudo dá errado? Está chovendo, o guarda-chuva não abre, abre, o vento leva embora, levou o guarda-chuva. Você vai entrar no carro correndo, está chovendo, já deve ter acontecido isso, a chave cai na enxurrada e leva embora. Você até tenta pegar, mas tem um bueiro, ela cai no bueiro. Aí você vai dizer assim, nossa, foi um obsessor que derrubou minha chave. Na verdade, não precisou de obsessor. Porque você foi criando uma energia tão pesada, tão densa. E detalhe, você foi sustentando aquela energia. Você não parou, você não fez uma prece, você não tentou se desligar, você não saiu daquilo, você continuou naquilo. Pô, você vai terminar o seu dia mal, mas muito mal. E aí, inclusive, você pode terminar o seu dia com sensações físicas desagradáveis, sensação de peso, dor de cabeça, dor no corpo, vontade de vomitar, dor no estômago, tudo em consequência do que você produziu no decorrer daquele dia. Isto é autocontaminação, certo? Muito bem, quase 9 horas. Está de bom tamanho. Na sexta-feira somos nós que vamos fazer a palestra. Então a gente vai fazer a terceira parte do estudo, a obsessão e suas faces. Muita paz, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.